O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu errei quem ia ser campeão, né? Falei que ia ser Argentina, achava mesmo, não que eu quisesse, mas achei mesmo. E foi Espanha. E eu falei aqui que tanto Espanha quanto Argentina tem muita influência nas minhas viagens, porque Espanha, o aeroporto de Madrid foi o primeiro que eu fui, fora do Brasil, e o de Ezeiza foi o que eu mais fui fora do Brasil. E os dois oferecem muitas boas oportunidades para viagens usando milhas em tarifa World. Na verdade, Madrid é o aeroporto mais barato, sem dúvidas alguma, para voos usando milhas, tanto em econômica quanto em executiva. E hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo bem simples, explicando principalmente a ferramenta CitySpy, que é a ferramenta que substitui o Citsaero, pelo menos quando o assunto é Avios, quando o assunto é Avios da Ibéria. Tá? Sou Pedro Gerador, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas de uma maneira descomplicada, em vídeos sem cortes, todo santo dia, sem miséria de informação. Independente de onde eu esteja, eu gravo um conteúdo aqui referente ao assunto, e conteúdo que eu não tenho nenhum interesse em ser a melhor forma, a única fonte da verdade sobre esse assunto. Tá? O meu ponto principal aqui eu compartilho o que eu faço. Se você tem uma maneira melhor de fazer, continue fazendo da sua forma. Para você, ela é melhor. Então, e para você, se você tem alguma informação complementar e queira trocar ideia aqui nos comentários, vai ser um prazer aprender um pouquinho aí com quem assiste o canal. Nós já somos mais de 10 mil inscritos aqui no canal e eu sempre aprendo também com sugestões, com comentários e com colaboração de inscritos. Além disso, eu tenho uma agência de viagens, então aqui eu estou te ajudando gratuitamente, com tudo que eu sei, para você acumular ponto e usar ponto para economizar na sua passagem. Na viagem, você precisa de outros serviços, outras passagens que você não consegue com milhas, passagens que você até consegue com milhas, mas não tem as milhas, hotel, aluguel de carro, passeio, ingresso, todos os outros serviços de viagem você vai comprar em algum lugar. Eu tenho uma agência de viagem. Então, uma mão lava a outra. Aqui eu te ajudo gratuitamente a acumular milha e utilizar milha, e para o serviço que você vai ter que comprar em algum lugar, eu vou deixar aqui embaixo o contato, um link para você fazer a cotação de qualquer serviço de viagem com a nossa agência. Um detalhe importante se você não tem as milhas, eu não emito com as minhas milhas para você. Tá? O preço que você vai pagar vai ser o preço do site, muito próximo, ou o mesmo preço do site, ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo. É o preço de mercado. Tá? E a grande diferença é quando você compra um site, você recebe um voucher por e-mail. Eu não. A gente tem um serviço onde a gente te ajuda na curadoria de opções, na sugestão de roteiro, quantos dias, onde, qual é a melhor forma de transporte interno ou hospedagem com melhor custo-benefício para aquela sua viagem de acordo com seus critérios. Então, esse é um serviço diferencial e muitas vezes a gente está ao mesmo preço ou mais barato. E mesmo quando a gente está um pouquinho mais caro, que varia da oportunidade, muita gente acaba escolhendo o nosso serviço, primeiro porque já aprendeu muita coisa aqui no canal, consegue economizar com as dicas gratuitas do canal e também entende que esse serviço aí ele faz com que sua viagem seja uma economia de tempo e dinheiro de uma forma geral. Então, bora para mão na massa entender aqui a dinâmica desses voos que envolvem a Ibéria. Seguinte, os voos que eu estou falando tem o aeroporto de Madrid como origem, tá? E aqui no Brasil, a gente tem algumas cidades de origem com voos direto para Madrid. Então a gente tem Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Viracopos e Guarulhos. Porém, aqui a gente está falando exclusivamente de voos da Ibéria. E Ibéria só tem 4 origens no Brasil: Guarulhos, Galeão, Recife e Fortaleza. Tá? Aqui que vem um grande ouro. Por quê? Vamos pesquisar quanto que é uma viagem dessa. Qualquer data. Vou colocar aqui Guarulhos e vou colocar aqui Madrid. Vou colocar um ida e volta, tá? Tanto faz. Vou pesquisar ano que vem, com calma, pra gente... junho do ano que vem é época boa. Final de maio do ano que vem,
Do dia 27 ao dia 12. E eu quero pesquisar um voo da Ibéria, tá? Ó, um voo da Ibéria. Esse voo aqui é um voo vendido pela própria Ibéria por 4.939. Então a gente vem aqui no nosso controlinho, vamos colocar aqui, ó, Ibéria. O voo 4.939, tá? É um voo preço ok para uma viagem para a Europa numa época em que é o início da alta temporada, né, o final da primavera. E aqui, olha, eu vejo que o preço está ok, o preço está dentro da média. Entre 4.600 e 5.900 é um preço dentro da média. Agora, se eu quisesse outros voos com conexão e etc., poderia pagar um pouquinho mais barato. Mas aqui a gente está falando de um voo direto Brasil-Madrid, beleza? E eu vou comparar, obviamente, as opções que eu tenho com milhas. Primeira coisa que a gente faz, de acordo com o que eu sempre ensino aqui, seria CITES Aero. E o CITES Aero, a busca é muito simples. Se eu estiver procurando de Guarulhos, eu vou pesquisar Guarulhos-Madrid quando na mesma data que eu não vou pesquisar na mesma data, vou pesquisar no mesmo período, né? Então seria aqui mais ou menos 7 dias. Não, um pouquinho aqui, mais ou menos 7 dias. Deixa eu só confirmar aqui quanto que eu peguei esse voo. 27 a 12. Né? Vamos pesquisar aqui, mais ou menos 14 dias. Beleza. Então, eu estou pesquisando de econômica mesmo. E aqui, eu estou encontrando voos com milhas da Smiles pela Air Europa. Não é o que eu estou procurando. Eu estou procurando um voo pela Ibéria. Tá? Um voo pela Ibéria. Então, você vai ver aqui alguns pontos interessantes, que é o quê? Primeiro, o programa da Ibéria, ele não tem funcionado bem no CITES Aero. Eu vim aqui no Explorar. Ele chegou a ser incluído aqui, na verdade ele até tem algumas disponibilidades, enfim, existe uma instabilidade muito grande em relação ao programa da Ibéria aqui no CITES Aero, e eu não confio tanto, ao ponto que hoje pode estar funcionando, semana que vem não, e vice-versa. Eu não consigo encontrar aqui uma disponibilidade com uma tranquilidade de voos da Ibéria com milhas da Ibéria. Ah, mas aí você tem programa parceiro, você pode pesquisar pelo da Qatar. Tá bom. Posso pesquisar o do Qatar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Guarulhos para Madrid. Só encontra voo da Qatar. Então, não é confiável. Eu estou querendo o voo da Ibéria. Para isso, eu uso o CitySpy. Tá? Então, vamos lá, vem comigo. O CitySpy ele é muito específico. Ele funciona de forma semelhante ao CITES Aero, mas não para todas as companhias aéreas e de forma bem direta vai funcionar para a Iberia e para a British. Tá? Mas vamos falar de Iberia porque o assunto hoje é Madrid. Aqui eu estou pesquisando ida e volta e vou colocar Guarulhos-Madrid. Tá? Isso aqui é o pago. O gratuito ele não funciona, ele não mostra a disponibilidade toda, enfim. Você pode assinar o trial, você pode assinar o mais barato, pode assinar mês, mas eu recomendo que assine. A economia que você vai ter paga 20 anos de ferramenta. Tá? Então, olha que simplicidade. Ó. No lado esquerdo, eu vejo voos de Guarulhos para Madrid. No lado direito, eu vejo voos de Madrid para Guarulhos. Então, já tenho a ida e a volta aqui de maneira bem prática, com uma visão completa. Então, aqui eu tenho em cinza econômica, azul premium e verde executiva. Ah, então olha só, se eu passar o mouse aqui em cima, eu vejo que tem duas executivas no dia 24 de julho. Se eu passar aqui, ó, eu tenho uma econômica, eu tenho 9 econômicas no dia 26 de julho.
Aí na volta, ó, eu tenho uma Prêmio Economy aqui no dia 20 de agosto. Então não estou falando que você vai ficar um mês, 25 dias lá, mas estou mostrando que dá. Tem uma ida no dia 27 e tem uma volta no dia 18. Pô, 20 dias na Europa já tá legal. Né? Então, olha, até o ano que vem, até junho do ano que vem, eu tenho disponibilidade. Olha, aqui eu tenho uma business, aqui eu tenho outra business, aqui eu tenho outra business. Mas você está vendo que o preço está 74 mil? Um preço alto. Mas eu já ouvi falar que tem como encontrar voo por 40 mil, por 16 mil de econômica. Como é que é esse negócio? Primeiro, vamos entender. Aqui a gente está entendendo como fazer a pesquisa, né? Vem cá. Aqui eu quero te ensinar como que a gente pesquisa usando Ibéria. Eu já fiz meu login, eu vou pesquisar aqui, ó, São Paulo, Madrid. São Paulo, Madrid. Aqui eu vou clicar pagar com Avios. Data de ida. Vou colocar o nosso mesmo exemplo, tá? 27 de maio, voltando dia 12 de junho. Pesquisar. Pesquisando dessa forma, eu estou simplesmente tentando encontrar na sorte uma passagem com milhas na Ibéria. Beleza? E a gente vai comparar aqui, olha. Eu tenho uma econômica por 31 mil Avios. Deixa eu ver qual que eu selecionei aqui. Vamos selecionar igualzinho, só para... 19,20. Tá, então vem cá. Essa aqui. E a volta? A volta eu encontrei... Ó, esse aqui tá mais barato. Então eu vou até voltar aqui. Tá? Deixa eu voltar para cá. Cadê? Vou pegar esse voo aqui que tá mais barato, tá? Só pra gente comparar a mesma coisa. Tá o mesmo preço pagante, mas aqui tá mais barato. Então, beleza. 24 mil Avios. Então, aqui eu pagaria 55.500 Avios mais 179,80 dólares. Vezes o valor do dólar. Né? A cotação do dólar hoje. Tá. Então, olha só. Nessa comparação aqui, eu encontrei uma passagem com Avios muito barata. R$ 1.000 mais barato, 20% mais barato, muito bom, check. Para uma pesquisa aleatória, eu não usei SeatSpy, não usei nada, simplesmente peguei uma data e encontrei. Veja que é possível encontrar passagem aérea mais barata, mas aqui a gente vai ter que avaliar caso a caso. Se eu tivesse, por exemplo, só a tarifa aqui essa tarifa Comfort aqui, ó, de 39, se não tivesse a de 24, eu estaria pagando 70 mil, estaria elas por elas. Então é o quê? Não é essa a forma ideal de pesquisar passagem com Avios. Primeiro é bom a gente entender uma coisa. Vamos lá. Entender isso aqui, ó. Cadê? 1 milhão de abas. Planeje a sua reserva com antecedência. A Ibéria tem calendário, tá? E o calendário funciona da seguinte maneira. Tem calendário de alta temporada e calendário de baixa temporada. Vocês podem ver que o calendário de alta temporada é o vermelhinho. E o alta temporada não quer dizer que é quando está calor na Europa. Não, são datas em que a Ibéria entende que é alta temporada, tá? Isso já tem até dezembro de 2026, mas espelha muito os próximos anos com variação pequena de datas. Então em uma data branca é baixa temporada, em uma data vermelha é alta temporada. Beleza, primeira informação que você precisa ter. E depois existe uma tabela para todos os parceiros, uma tabela fixa, nesse caso fixa variável, mas vocês vão entender aqui, olha, eu vou voar de Ibéria. Como é que funciona essa tabela fixa variável? Fixa, mas é variável. Vocês vão entender. Tabela de utilização de Avios. Estão vendo na tela? É uma tabela que mostra aqui, por exemplo, olha, tabela de utilização de Avios época alta. Então aqui eu tenho o quê? Uma distância em milhas de uma origem para o destino e as condições de acordo com a tarifa. Então, por exemplo, a tarifa básica, a mais barata de todas,
a gente vai ver as diferenças, 24 mil em alta temporada e 39 mil e a Comfort, que é um pouquinho melhor, 39 mil. E a executiva, 74 mil. Então esse é um preço fixo que eu vou encontrar. Quando existir a disponibilidade dessa tarifa, eu vou pagar 74 mil, tá? Vamos entender, foi isso que eu encontrei? Eu encontrei a Comfort por 39, a básica por 24.250. Ah, então tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Tá vendo só? Só que eu não encontrei executiva, não tinha executiva. Ah, então, mas tô pegando. Mas Guarulhos para Madrid fica essa distância? Fica. Se não me engano aqui mostra, quer ver? 5.203 milhas, tá? A distância. Tá, então a tabela aqui tá dentro dessa banda 6. Então é isso mesmo, check. Então, olha, tá tudo fazendo sentido, tô entendendo esse negócio aí de uma maneira simples e didática. Pois é. É isso que eu faço aqui. Então vamos lá. Tá, mas e se eu quiser Recife, assim? Porque eu moro em Belo Horizonte, tanto faz eu ir para Recife ou São Paulo. 3.905. Uai, então é outra banda. É outra banda. Então é mais barato ainda. Então quer dizer que se eu quiser voar a partir de Recife ou Fortaleza, eu vou pagar mais barato ainda, tá? Olha a executiva, 16 mil milhas mais barato. Isso em alta temporada. E se for em baixa temporada? Baixa temporada, saindo de Recife a Fortaleza, 16 mil econômica, 40 mil executiva. Ou de São Paulo, 20 mil econômica e 50 mil executiva. Então, peraí, vamos fazer uns cálculos aqui. Ao invés de eu ficar planejando a minha viagem aleatoriamente, eu já vou planejar de acordo com a disponibilidade mais barata, né? Então, vem cá. Primeira coisa, se eu quiser ir de Guarulhos, vamos pegar uma referência aqui de alta e baixa temporada? Cadê o calendário? Passar o olho no calendário aqui, ó. Vou tentar encontrar alguma coisa em maio ou junho aqui. Meu objetivo é encontrar alguma coisa com 20 mil milhas de econômica ou 50 mil milhas de executiva. Vamos lá? Ó, 20 mil milhas, ó, achei aqui, ó. Várias datas com 20 mil milhas. Tá, ó, 20 mil milhas, 20 mil milhas. Tá. Aqui, 20 mil milhas, 20 mil milhas. Quer ver que no dia 13 vai estar um pouquinho mais caro? Ó, ainda é dia 13 e ainda é baixa temporada. É porque tá maio, desculpa. Aqui, ó, dia 11, ó, dia 11 aqui já é alta temporada, ó, tá vendo? No dia 11 de 2027, 11 de junho de 2027 já passa para alta temporada. Então já estou percebendo que tem uma pequena mudança aqui no calendário, porque em 2026, dia 11 ainda era baixa, mas para 2027, que não saiu o calendário ainda, dia 11 já é alta. Então vamos fazer uma pesquisa? Então vou antes, quero ir antes, porque eu quero voltar no máximo dia 10. Então vamos lá. Então eu quero ir para a Europa no dia 28. Ó, no dia 27 que eu pesquisei aleatoriamente não tinha. Tá vendo que coincidência? No dia 27 de maio não tem. No dia 28 tem. Então eu vou dia 28, eu vou dia 26, eu vou passar um dia para trás da viagem. Vou no dia 26 e volto no limite. Vou voltar no dia 10. Então vamos lá, vamos pesquisar isso. Será que vai ficar mais barato? Para mim vai mudar pouco. Um dia para cá, um dia para lá, não vai mudar muita coisa. Então, ó, tô indo no dia 26. Ou vamos voltar 2 dias e voltar 2 dias aqui. Tanto faz. Eu acho que eu vou encontrar 20 mil de econômico. Encontrei 20 mil de econômica. Beleza? E a volta? 20 mil de econômica. Você viu que diferença? Olha isso. Ao invés de pagar os 3.900 aqui, eu estou pagando 3 mil. Tá? Isso considerando o milheiro a R$55, que é a média que a gente consegue transferindo do Esfera em promoção, historicamente falando aí, tá? Então, olha, uma passagem de 4.900 eu consigo por 3.100, tá? Mas executiva tem alguma coisa?
Olha, executiva aqui em baixa temporada não tem, mas tem alta. A gente pode ver aqui, ó. Ah, você quer ir no dia... Tá ruim de executiva? Mas vamos fazer um negócio. Você vai para a Europa no dia 10 de junho e volta no dia 3 de julho de executivo. Tá? Um exemplo. Vamos ver quanto que custa isso aqui na grana. Tá? Eu queria pesquisar. Vou perguntar só a volta. No dia 3, só a volta. Ixi, não tem aqui. Não vai dar para pesquisar porque eu... Deixa eu ver se dá uma gambiarrinha aqui, mas acho que não vai dar, não. Não dá não. Tá. Então vamos pesquisar por Fortaleza? Será que a gente encontra alguma coisa por Fortaleza? Bom que a gente faz o teste da outra tarifa, tá? Ó, tem aqui, ó. Ainda é alta temporada, deixa eu ver se encontra alguma coisa em baixa temporada. Ó, fevereiro. Baixa temporada, tá? Vamos fazer um teste então, ó. Eu vou no dia 23 de executiva. E eu vou comparar o preço só da executiva, só para servir de referência. 23 de fevereiro tem um assento. No dia 14 também. Então vamos lá. Quanto que é uma passagem de Fortaleza para Madrid no dia 23 de fevereiro? Só que em executiva. 10.765. Obviamente, se eu pesquisar ida e volta, pode ser que o preço seja bem melhor, tá? Mas nesse caso aqui, a gente não tem disponibilidade da ida e a volta. 10.765, beleza? Então aqui eu vou colocar o programa Ibéria. Aqui eu vou colocar a quantidade de milhas. Primeiro eu tenho que encontrar lá, né? Ó, posso clicar aqui em cima? Eu nem lembro se dá para fazer. Vamos ver se vai dar. É no dia 23, ó. Tá, vamos ver. Deixa eu ver se dá para fazer. É tipo City Aero, né? Já direciona direto. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou, encontrou, tá? A executiva por 40.500. Então, quanto que é? 40.500 mais 83 libras. Tá? 40.500. Muito obrigado. Cafézinho. Tá, obrigado. 83 libras. Vamos fazer um converte aqui, ó. Converte 83 libras reais. 563 reais. Tá, beleza. Então, beleza, olha só. Uma passagem em executiva para a Europa, se a gente encontrar nessa baixa temporada, é 2.790, tá? E uma econômica, se eu quiser só a econômica, em baixa temporada, opa, isso aqui é outro assunto. Em baixa temporada, se eu quiser uma econômica, 16 mil, beleza? Então vou lá, opa, aqui não, aqui, 16 mil, tá? Tá errado isso aqui, não tá? É 28, book, 28. Tá. Beleza, book with Iberia. $16.000 ávios, mais 58 libras, beleza? Então vem cá, 58 libras, 393 reais. Vamos fazer o teste. 16 mil por, já esqueci quanto, 394 reais. Tá? Nesse dia aqui, no dia 28 de fevereiro, essa passagem está 4.006. Vocês viram, obviamente vai ficar mais caro pesquisar sua ida, tá? A ida e volta tende a cair. Mas aqui eu estou fazendo de acordo com o que eu encontrei de disponibilidade, tá? Então, ó, 4.006 reais, beleza? Ó, 68%, obviamente está caríssima essa passagem. Agora eu vou tentar encontrar uma ida e volta em baixa temporada para fechar. Ver se eu consigo alguma coisa em executiva, ida e volta. Mais ou menos, mas aqui vai estar em alta. Dá para ir no dia 4 e voltar no dia 15, tá? Aqui, ó.
Não tem, não tem. Vamos ver se a gente acha por Recife. Ó, ó. A executiva em alta temporada na ida no dia 3 de novembro. Executiva, beleza, um mês na Europa. Mas é o que a gente encontrou, né? Vamos ver aqui. Eu falei que é pesquisa econômica, né? Mas agora eu já achei executivo, vai ser executivo. Então no dia 3 de novembro, voltando no dia 2 de dezembro. Então vamos lá. Aqui eu troco Recife. E de volta. 3 de novembro para 2 de dezembro. Ver se a gente vai encontrar. E, gente, eu acabei de voltar, tá? Da Europa de executiva, nessa executiva para Fortaleza, muito bom, inclusive. Avião menorzinho, mas a executiva novinha. Ó, encontramos a executiva na ida e na volta. Então, se eu fosse considerar esse voo aqui, ó, Recife, ida e volta, 3 de novembro a 2 de dezembro, executiva, Ibéria, 16.397, tá? Então aqui 16.397 e aqui por 81 mil milhas mais 172 libras e aqui, ó, R$1.170 de taxa. Bizarro, né? Isso aqui é incrível. R$5.600 uma passagem que vocês podem emitir agora. Quem assistiu o vídeo já pode emitir, tá? Então, o preço de uma passagem para a Europa, 5.600 em cabine executiva, eu acho sensacional. Então, sempre pesquise ida e volta, caso seja a sua necessidade, porque tem vezes que você vai entrar para um aeroporto, sair pelo outro, enfim, cada um viaja de uma forma. As minhas viagens normalmente elas são contínuas, elas não são um bate e volta pelo mesmo aeroporto, tá? Mas é uma escolha pessoal. Aqui eu fiz vários exemplos para você. Exemplo de ida e volta em econômica, saindo de São Paulo, só ida por Fortaleza em executiva, só ida por Fortaleza ou Recife, não sei, em econômica, e ida e volta por Recife ou Fortaleza, nesse caso Recife, em cabine executiva. Tá? Espero que tenham entendido de maneira bem simples como é que funciona a dinâmica de usar o CitySpy no lugar do Cits Aero, mas o nosso processinho é o mesmo, pesquisa é o mesmo. É o mesmo. Pesquisar ida e volta tende a ser mais barato, o preço em econômica e também em milha. Só que, nesse caso, a passagem em milhas da Ibéria, tanto faz. Se você pesquisar só ida, ela vai ser, por exemplo, 16 mil econômica ou 40.500 executiva. Se você pegar ida e volta, vai ser 16 mil a ida, 16 mil a volta. 40.500 a ida, 40.500 a volta. O preço que muda normalmente é o pagante. Beleza? Que é a nossa referência do desconto aí. Se inscreva no canal porque tem vídeo todo dia sem miséria de informação e sem te vender curso, apenas contribuindo com tudo que eu sei e compartilhando com tudo que eu uso para viajar ao mundo. E já que você vai ter que comprar outros serviços que você não consegue com milhas, cota aqui com a minha agência de viagem. Eu te ajudo aqui e você me prioriza caso seja o seu interesse aí ter a gente para poder te ajudar e cuidar de tudo. Não só pesquisa, emissão, mas curadoria de opção, reserva, check-in, alteração, cancelamento, tudo que você precisar, deixa comigo. É isso que eu resolvi fazer e é isso que eu faço por vocês. Até o próximo vídeo.